coisa por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e viram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Feche os seus olhos e pede: Jesus, fala comigo. Deus maravilhoso, obrigado. Deus, eu quero te agradecer pelo privilégio de estar mais uma vez na tua casa. Ó Deus, mas não é mais um culto, é o culto. O culto. Ó Deus, marcado pela tua presença. Nenhum dia, Senhor, dentro da tua casa é igual ao outro. O Senhor sempre traz de novo, sempre traz palavras, sempre traz direcionamento. Pai, sempre será novidade de vida caminhar com o Senhor. Ah, Senhor, como o Senhor tem falado neste lugar para a tua glória. Obrigada, Senhor, por todas as palavras que o Senhor já liberou nesses dias e por todas que o Senhor ainda vai liberar. E nessa noite o nosso coração está aberto para receber. Ó Deus, a nossa mente está alerta para receber a tua palavra. Ó Deus, nós já entendemos que a nossa vitória consiste em ouvir a tua palavra, mas não só ouvir, mas praticar. E nós somos livres para isso: ouvir, entender e praticar. Pedimos ao Senhor, Espírito Santo de Deus, fala conosco, porque neste momento nós repreendemos todo espírito contrário, todo espírito das trevas, tudo aquilo, Senhor querido, que queira tentar nos impedir de ouvir a tua palavra. Nós mandamos embora agora. Todo sono vai embora, todo cansaço excessivo vai embora, toda preocupação vai embora, toda agitação vai embora, toda inquietação vai embora. Em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos espíritos andarilhos, nós repreendemos espíritos Zé Pilintra, nós repreendemos todo mal. Se tiver um mal para entrar ainda aqui neste culto, vai entrar sóbria, sozinha, livre para ouvir a palavra do Senhor e receber o Senhor aqui nessa noite. Meu Deus, fala conosco. Eu também te peço que o Senhor libere anjos. Pede Deus aí, libere anjos para guerrear, Pai. Ó Deus, sabemos que há uma guerra muito grande no mundo espiritual quando nós estamos na igreja. Por isso pedimos: libera anjos para guerrear em favor da nossa casa, da nossa família, da nossa igreja. Repreendemos em nome de Jesus todo contra-ataque do inimigo, declarando que quando nós chegarmos à nossa casa, vai ter paz. A bênção do Senhor já está lá, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A gente já vem de alguns dias, falando sobre esse tema, a colheita. E eu quero que você fique bem atento, porque as palavras elas se conectam. Se você não pegou os outros dias, eu estou postando lá, nós estamos postando devagar, as palavras que já foram enviadas, já foram liberadas. Deus já está falando sobre colheita antes do culto da virada, mas a gente tem postado, desde o culto da virada, nós temos postado as mensagens. E hoje eu quero continuar falando, da colheita. Nós temos recebido de Deus estratégias para colhermos com abundância, para colhermos realmente aquilo que nós semeamos em oração, em jejum, durante todo o ano de 2022, e também para colhermos aquilo que vamos semear em 2023. Amém? A lei do semear e do colher, meus irmãos, não é difícil de entender. Jesus, ele era tão sábio, quando ele estava aqui na terra, ele usava uma linguagem tão simples para que todos pudessem entender o reino de Deus. Então não é difícil, Na verdade, basicamente, a lei de semear e colher se resume em 3 coisas. Você só colhe o que planta. Fácil de entender, Se eu planto batata, eu colho batata. Se eu planto tomate, eu colho tomate. Se eu planto morango, eu colho morango. Pronto, não tem mistério nisso. Isso é fato. Segunda coisa, eu sempre vou colher mais do que eu plantei.
Por um lado, isso nos dá uma alegria, mas por outro lado, dependendo do que foi plantado, né, traz preocupação. Então escolha o que você vai plantar, porque sempre a colheita vai ser muitas vezes maior do que a semeadura, né? Quando um grãozinho de milho ele brota, ele dá aquela, né, aquele pé de milho. Interessante que é um pé que não dá tantos frutos, né? Um pé de milho dá uns 2, 3, né? Mas quantos grãozinhos de novo dá naquela espiga, né? Então é sempre mais. Se você olhar para a videira, né? Se um grãozinho daquele brotar, virar uma árvore, mais ou menos, de repente dá uns 60, eu pesquisei mais ou menos, dá uns 60 cachos de uva. E quantos bagos de uva, quantas bolinhas daquela ali tem, né, em uma videira? E quantas sementes dentro de cada cacho de uva? Então sempre a colheita vai ser maior. Isso também é uma lei de semear e colher. E a terceira coisa é a coisa mais óbvia do mundo, mas a gente tem que falar, é que você só colhe depois de semear. Parece uma coisa simples, mas tem pessoas que querem colher sem semear. Então resumimos assim, né, a lei de semear e colher, a semeadura. Você colhe o que planta, você colhe mais do que plantou, e você só colhe depois de plantar. E a mesma lei da semeadura e da colheita, que serve para a agricultura, né, também serve para a parte espiritual. Por isso que Jesus fez tantas vezes, ele deu tantos exemplos sobre semear, sobre semente, sobre árvore, sobre fruto. É a mesma lei. Tudo no mundo físico tem base no mundo espiritual. Então, se você pegar isso aí, aplicar na vida espiritual, aplicar na família, aplicar nos relacionamentos, vai dar tudo certo. Se você seguir do jeitinho que a palavra está dizendo. Então, a lei de semear e colher, ela é universal. Seja crente ou não crente, todo mundo vai colher o que plantou. Ah, pastor, então quer dizer que o ímpio, ele pode colher coisas boas? Se ele plantar coisas boas em algum momento da vida, sim. Porque a palavra, ela vai dizer assim, olha, o que o homem semear, em Gálatas, né, fala isso, o que o homem semear, certamente colherá. Não está escrito o que o crente semear, o que o pastor semear, o que o irmão da Assembleia de Deus semear, o que o irmão da Igreja de Cristo semear. Não, a Bíblia diz o que o homem semear, isso talvez colherá. É isso que a Bíblia está dizendo? Não, certamente colherá. E é por isso que muito crente não entende. Olha para a vida do ímpio e fala, meu Deus, aquela pessoa não serve a Deus, aquela pessoa não vai na igreja e está prosperando financeiramente. Salvação é outra coisa. Pensa uma coisa, salvação é outra. Um dia nós falamos sobre isso, a diferença entre um e outro, né? Uma coisa, tem pessoas que vão talvez ficar pobre a vida inteira e vão ser salvas, e tem pessoas que vão ser ricas a vida inteira e de repente não vão ser salvas. Mas nós estamos falando aqui de coisas materiais neste momento. Então às vezes a gente olha para a pessoa lá no mundo e fala, como assim? Como assim? Essa pessoa em algum momento semeou, porque a Bíblia diz que Deus não deixa se escarnecer. Deus não brinca. Deus, Ele é Deus que fala e cumpre. Se a pessoa semeou em qualquer área da vida dela coisas boas, vai colher coisas boas. E se semeou coisas ruins, também vai colher coisas ruins. E nós precisamos estar muito atentos quanto a essa semeadura. E a palavra que nós lemos tem 3 formas erradas de semear e uma forma certa de semear. Está tão óbvio, mas eu vou pincelar, que é coisa que você já ouviu. Então vai ser muito dinâmica essa palavra, mas é só porque pregação é isso, são marteladas. Você vai ouvir várias vezes coisas que você já ouviu e vai ouvir de novo. Para quê, pastora? Para ficar dentro do teu coração, do meu coração, para não pecarmos contra Deus. A gente guarda a palavra, por isso que é pregado tantas vezes, para que nós possamos entender. E no dia que nós estivermos diante dele, nós vamos poder dizer que nós não ouvimos essas mensagens e que não foi tão falado, e não foi tão explicado, e foi tão simples. Se por um lado falar, Senhor, uma pessoa pregava muito difícil, mas por outro lado eu já falar assim, mas tinha um que pregava mais simples. Então não entendeu porque não quis, não praticou porque não quis.
Quantas vezes você ouviu esses versículos que nós lemos, né? Então as coisas de Deus são simples, essa palavra nessa noite é muito simples. Então, primeiro erro aqui, de uma semeadura, uma parte da semente caiu à beira do caminho. A beira do caminho fala de desleixo. Tudo que fica à beira do caminho, onde ficou? Ficou à beira do caminho, né? Se um carro quebrar, se a pessoa ficar com uma carga, ela vai pegar as coisas de valor primeiro, vai para outro lugar, e talvez aquela coisa que não tem muito valor, passar, vou deixar aqui. Porque se de repente, né, aconteceu um assalto, alguma coisa, pelo menos o que era de mais valor foi comigo. Então, beira do caminho fala de desleixo, fala de falta de propósito. Tudo que está no meio do caminho está sem propósito. Ficou no meio do caminho, ficou sem propósito, não foi para lugar nenhum. Né? Ficou à margem, fica um marginal, uma pessoa que está à margem da sociedade, fazendo aquilo que não é correto diante da sociedade. Tudo que é à beira, à margem do caminho, não são coisas boas. Você vê que tudo que é lixo, passa por aquela Guaicurus ali, tem um lugar lá do centro da cidade que é feio, que esse canto de Guaicurus, aquelas passa nos cantinhos de serviço, você vai ver umas baratinhas feias. Tudo que é ruim fica na beira do caminho, fica jogado no escanteio, né? Então, beira de caminho não é coisa boa. É coisa que está parada, não sabe o que quer. Tudo que está no meio do caminho é que não sabe o que quer. Então, você precisa saber o que você realmente quer. Nós precisamos saber o que nós realmente queremos. Nós temos que ter propósito, porque se não tivermos propósito, não vamos semear. E se não semearmos, não vamos colher. Então, a semente, a nossa semente, a semente que Deus nos dá, porque é Deus que dá a semente ao semeador, seja qual for, aplica em todas as áreas da sua vida, financeira, espiritual, família. Essa semente é muito preciosa, talvez é seu tempo. Você precisa semear onde vai produzir fruto, não pode ser sem propósito. Por isso que nós precisamos orar a Deus, né? Quantas pessoas perdem dinheiro porque elas fazem as coisas sem propósito, aí fica no meio do caminho, fica aquelas coisas lá julgadas, né? Eu já fui uma pessoa assim, que pegava tudo quanto é coisa para vender, gastava meu dinheiro às vezes em mercadoria e vendia um terço das coisas, outras não. Quantas vezes eu fiz isso? Mas o Senhor vai nos amadurecendo, a gente vai aprendendo. E também no início é normal a gente errar e algumas coisas ficarem no meio do caminho, mas aí Deus vai instruindo você e eu, e aí nós nos fazemos direito. E aí nós vamos ficar de novo na beira do caminho. A gente vai dizer, isso aqui não dá certo, não vou pegar porque vai ficar no meio do caminho, isso não vai para frente. E a Bíblia vai dizer que as aves comeram, né? O inimigo, ele é bom para comer os recursos de pessoas que não têm propósito. O devorador, tem gente que acha que o devorador só come coisas de gente que não é dizimista, não. Às vezes a pessoa é dizimista, mas ela não tem propósito, aí ela sai gastando o dinheiro dela em coisas sem propósito e fica no meio do caminho. O devorador vai lá e come a semente porque a pessoa não tem propósito e fica no meio do caminho. A segunda coisa, a segunda semeadura errada que a Bíblia diz aqui, é que a outra parte caiu entre as pedras. Não havia terra o bastante. Aqui é a pessoa que não tem profundidade. O que é isso? Pessoas imediatistas. Pessoas que elas não esperam, elas não se aprofundam primeiro no que elas querem, elas são empolgadas demais. Então, quando elas falam assim, eu vou fazer, elas já estão fazendo. Afoitas, cuidado com o afoitismo. Quantas vezes você tomou prejuízo porque foi afoito? Pensa aí. São pessoas que não planejam, não esperam. A coisa até começa bem, mas não vai para frente. Por quê? Porque não tinha profundidade, não calculou, não escreveu. E quando eu falo que se aplica em tudo na sua vida, aplica em todas as áreas da vida. Durante todo o ano você vai ouvir palavras sobre colheita mais profundas. Então nesses dias nós estamos fazendo assim, né? Nós estamos entregando a pedra bruta e durante todo o ano nós estamos lapidando essa pedra. Então se aplica em todas as áreas da sua vida isso aí. Será que você não tomou prejuízo? Ou não está colhendo porque você não tem sido tão afoito
aquilo que você deseja fazer? Não significa que Deus deu uma promessa que a gente tem que fazer de qualquer jeito. Não significa que Deus liberou uma palavra de colheita que nós temos que pegar as nossas sementes, né, e semear em qualquer lugar. Tem pessoas que não pedem direção de Deus, não pedem conselho a outras pessoas. Tem pessoas que não param para estudar sobre aquilo que ela quer trabalhar ou colher. Não sabe manusear. Imagina, é como se uma pessoa que não é pedreiro fosse lá e comprasse todas as ferramentas de um pedreiro e não soubesse trabalhar como pedreiro. De que adianta as ferramentas? De que adianta gastar com isso se não sabe? Talvez o correto é buscar primeiro profundidade no conhecimento. Amém? Então, a segunda forma de semear errado e não colher é deixar no meio das pedras. Pastora, mas falaram que é um bom negócio. Ah, mas falaram que é uma coisa boa. Mas você perguntou para Deus se é uma coisa boa para você? Até estava dando certo, não sei o que aconteceu. Começou bem, depois ficou ruim, aí ninguém ganhou, ninguém perdeu, todo mundo perdeu. Abre um parênteses aqui. Tem que orar pelas autoridades ou tem que abençoar as autoridades? É a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Como assim? Autoridades corruptas, nós oramos para Deus tratar, Deus trazer paz no coração delas. Depois eu trago uma mensagem sobre isso. E para Deus dar paz para a nossa nação. A gente precisa tomar muito cuidado para nós não abençoarmos quem está errado. Porque nós temos o poder, né? A nossa boca, nós temos essa autoridade. E às vezes Deus quer tratar, mas a gente fica pedindo abençoa, abençoa, e Deus não trata porque nós estamos pedindo para abençoar. Então nós temos que pedir para tratar. Coisa errada a gente não pede para abençoar. Sabe uma pessoa que está toda esculhambada na tua família? Está toda errada? Desagradando a Deus, está afrontando a Deus? A gente não ora pedindo para abençoar. A gente não amaldiçoa. Tem gente que fala assim, tem que abençoar as autoridades. A Bíblia fala que você não tem que amaldiçoar as autoridades, mas fala que nós temos que interceder e orar por elas. Abençoar é outra coisa. Um dia eu vou trazer uma palavra sobre isso, tá? Talvez você ficou preocupado, quer dizer que eu vou ter que orar abençoando o fulaninho? Se ele estiver andando certo, você vai orar, Deus abençoe ele para que ele continue fazendo isso cada vez mais. Mas se estiver andando errado, você vai falar assim, Senhor, trata, tem misericórdia dessa alma, não deixa essa pessoa partir deste mundo sem salvação. Porque a Bíblia diz, inclusive, que nós temos que orar pelas autoridades, porque Deus quer a salvação de todos. Fechei parênteses, amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, a terceira coisa, aqui, terceiro lugar errado, né, que a pessoa semeia errado e por isso não colhe, a Bíblia vai dizer que outra parte caiu entre os espinhos. E espinhos, né, cresceram e sufocaram aquela semente. Aqui, nessa noite, representa pessoas erradas na vida da gente. Mas como Deus falou comigo? Não adianta a pessoa ter um bom projeto. Não adianta a pessoa ser crente. Não adianta a pessoa orar e andar e fazer negócios e se ajuntar e fazer sociedades e estar no meio de pessoas erradas. Porque Deus vai estar tratando com aquelas pessoas que eu falei aqui, e se você estiver no meio delas, vai respirar para todo lado. Então escolha as pessoas que você vai andar com ela. Cuidado para não insistir, né, em semear em meio de pessoas que Deus não aprova. Se Deus falou que é não, você pode orar até. Meu irmão, você pode orar até todo dia no monte. Se Deus falou, eu não quero você andando com essa pessoa, não quero você com amizade com essa pessoa, não quero você com relacionamento com essa pessoa, não adianta. Então, seja inteligente neste ano, sabe? Sai do meio dos espinhos. Pastor, então quer dizer que eu não vou mais conversar com as pessoas? Não é isso, você vai continuar, você vai conversar, mas você não vai compactuar, você não vai gastar tempo, não vai sentar com pessoas que não acrescentam na tua vida espiritual, na tua família, no teu profissional. Cuidado,
uma escolha. Não semeie entre espinhos. É necessário estar com pessoas que têm a mesma visão que Deus te deu, o mesmo temor. Talvez a pessoa ainda não compreendeu. Pastor, essa pessoa, ela não entendeu ainda, mas é uma pessoa de Deus, então daqui a pouco ela vai ajustar a visão com você. Mas triste coisa é andar com pessoas que não têm a mesma visão. Você fala, estou entendendo X, eu não entendo X. Coisa difícil é caminhar com gente que não fala a mesma linguagem do céu. A Bíblia diz que as coisas do Espírito Santo de Deus, o homem carnal não pode compreender, porque elas se discernem espiritualmente. Não adianta você querer falar de coisas espirituais com quem está na carne. Não adianta você querer falar de jejum, oração, culto, compromisso com Deus, com pessoas que estão querendo carnalidade, festa, farra. É necessário fazer uma escolha. A sua colheita deste ano está totalmente, condicionada a também com quem você é. Não esqueça, a palavra diz que as más conversações corrompem os bons costumes. A palavra não diz que você andando com pessoas carnais, ímpias, que você vai conseguir mudar a mente dela, mas o contrário a Bíblia diz. A Bíblia diz que aquela pessoa consegue mudar o pensamento de quem está no caminho. Não se ache tão poderoso. Não bate no peito e fala assim, eu consigo, eu vou lá e nada, não dá nada para mim. Dá sim, querido. Daqui a pouco a pessoa está fazendo as mesmas coisas erradas. Guarda o teu coração, selecione as pessoas que você vai andar com elas. Amém? E para fechar, outra parte caiu, né? É a parte certa, né? A semeadura certa. Outra parte caiu em boa terra. E ao cair em boa terra, deu fruto. Quantos querem frutificar? Todos querem colher? Aleluia! A Bíblia diz que 1 a 100 por semente. Imagina, uma semente caiu em terra boa, produziu 100 frutos por cada semente. Eu não posso, Jesus. Aleluia! Imagina, cada oração que você fez, ela surtia efeito 100 vezes mais daquilo que você pediu. Cada coisa boa que você fez para alguém surtir 100 vezes mais efeito daquilo que você abençoou. Cada coisa que você falou bem do irmão, surtir 100 pessoas falando bem de você. Jesus! Cada oferta, cada dízimo, cada moeda que você entregou para a sua obra missionária, surtir 100 vezes mais. Aleluia! Glória a Deus! Pessoas que focam muito nessa parte financeira, mas não é só isso, não. Imagina, cada pessoa que você cuidou, você receber socorro de mais 100. Também uma caiu em terra boa e produziu 60 por cada semente. E outra produziu 30 por cada semente. O que significa esses 3? 100, 60 e 30. 100, produzir 100, fala de fartura e abundância, né? Glória a Deus, fartura e abundância. E 60, fala dos dias normais. Aqueles dias que nem tanta abundância, mas nem falta. E os 30 falam dos dias difíceis. O que significa isso? Não importa a época. Se nós semeamos na direção de Deus, ainda nos dias difíceis, ainda nos dias de aperto, no mínimo nós vamos colher 30 por ainda é mais do que um. É por isso que as pessoas olham para você e entendem. Que é isso, gente? Essa pessoa está na prova e está rindo. Ontem essa pessoa estava na pintiba e hoje já está resolvendo os problemas. Hoje, às vezes você vai dormir sem saber como é que você vai pagar aquela conta. Aí de repente amanhã
nos dias mais difíceis, se você tem semeado em Deus, se eu tenho semeado em Deus, nos dias mais difíceis, pelo menos 30 nós vamos colher. Nos dias normais, 60. E no ano da colheita, 100 por 1. Aleluia! Não esqueça disso. Aleluia! Você já tem onde você semeia o seu tempo. Time is money. Tempo é dinheiro. Cuidado. Eu tenho falado isso muitas vezes aqui. Cuidado onde você semeia o seu tempo. Talvez você está dizendo assim, não tem tempo para nada. Há tempo para todas as coisas. Preste atenção onde você está semeando o seu tempo. Cuidado onde você está semeando a sua energia. Onde você está botando força? Deixa eu te falar aqui uma coisa que eu já falei um tempo atrás, só para te lembrar desse ano de 2023. Não gasta tempo com gente que não quer nada. Pastora, nós temos que amar todos. Sim, amar todos não significa gastar minha energia com todos. Sabe por quê? Às vezes a gente foca numa pessoa só, ainda da nossa família ou fora da nossa família, e toda a energia, daí a pouco a gente está doente, cansado, e a pessoa está lá, não quer nada. Não esqueça, tem gente que é o doente e tem gente que é a doença. O doente que quer cura, a gente gasta tempo com ele, a gente aponta o médico dos médicos, mas a doença, a gente é o espinho, ó. A gente precisa ficar atento. Olha, atentamente veja quem não merece, porque ninguém merece o nosso esforço. Só Deus merece o nosso esforço. Mas veja quem realmente precisa da sua energia e do seu esforço. Porque se a gente for olhar quem merece, nem a gente merece. Veja realmente quem precisa do seu cuidado neste ano. Porque você é só... Parece que você produz muito e às vezes a gente pensa assim, eu consigo fazer com 10 pessoas, mas uma hora a conta chega, então cuidado, se cuide. Também cuidado, onde você tem semeado, né, o seu culto, a quem você tem adorado, como você tem adorado, onde você tem adorado, onde você tem semeado o seu talento, o dom que Deus te deu, tem sido para a glória dele? Cuidado. Onde você semeia a sua amizade. Cuidado para não abrir o coração para pessoas que não são fiéis. Cuidado para não se entregar demais. Eu estou falando de amizade, eu não posso falar de relacionamento, mas estou falando de amizade também. Cuidado para não falar demais com quem não tem fidelidade. Guarde o seu coração. Cuidado para não entregar os seus sentimentos, a sua vida. Agora eu estou falando de relacionamentos, né, íntimos. Para quem não pode caminhar com você no mesmo propósito. Cuidado, porque senão você vai andar em ciclos, vai chegar em lugar nenhum. Andarão dois juntos se não tiver no mesmo propósito? Andarão dois juntos se não tiver no mesmo propósito? Não andarão. Então cuidado, por mais difícil que seja, faça boas escolhas. Cuidado onde você está semeando o seu dinheiro. Cuidado, não gaste naquilo que não é pão. Cuidado, Deus. Cuidado para não colocar o seu dinheiro naquilo que Deus não abençoa, naquilo que Deus não aprova. E é isso. Fica de pé no teu lugar. A porção de